Sejam bem-vindos ao nosso Café com Finanças. Meu nome é Patrícia Salles. Economizar realmente não é aquela coisa muito prazerosa. Ninguém acorda de manhã pensando assim: ai meu Deus, eu não vejo a hora de poder acordar, levantar, começar o dia para economizar. Eu, pelo menos, nunca acordei pensando nisso. Hoje o cenário está diferente, né? Eu estou aqui na Serra. Economizar realmente é uma coisa que não é uma coisa prazerosa. A gente não acorda de manhã sonhando, hoje eu vou economizar. É uma coisa que eu sempre sonhei. Não, gente, não é assim. A gente acorda pensando em realizar nossos sonhos, pagar nossos boletos, né? Pagar nossas continhas, pagar as faturas do cartão. É isso que a gente pensa. Economizar apenas é algo que a gente precisa fazer para chegar até onde a gente quer. É algo necessário. E como é que a gente consegue fazer isso sem sofrer, sem sacrifício? Porque muita gente começa economizando da forma errada, totalmente errada. Pensando no sacrifício, pensando que vai ter que dar duro, eu vou economizar, eu vou conseguir, eu vou me sacrificar para poder chegar lá. Aí sabe o que acontece? Não consegue. Como é que eu posso fazer essa economia sem sofrimento, sem dor, sem esse sacrifício, para poder conseguir atingir os meus objetivos? Qual é o segredo? Eu vou lhe contar como eu fiz, como eu aprendi a fazer. Na época que eu perdi a minha renda, que eu perdi a minha loja, porque assim, eu gosto muito de dar o meu exemplo, contar a minha história, porque foi uma história de alguém que passou por tudo isso e conseguiu realizar e chegar até onde eu estou hoje. Não é onde eu ainda quero, não é o meu objetivo final. Eu quero chegar ainda em muitos lugares que eu ainda não cheguei. Mas hoje eu já consegui descomplicar minhas finanças, organizar tudo, sair das dívidas. Hoje eu já tô com a minha reserva de emergência, já estou investindo. Então eu já fiz essa caminhada, eu já consegui economizar sem sacrifício. Então como é que eu fazia para que essa economia não fosse algo sofrido? Eu mudava o meu pensamento, eu mudava o meu estado mental. Quando eu na minha casa não tinha internet, eu precisava trabalhar, né? Porque eu fechei a loja, não tinha emprego, então eu comecei a trabalhar com consultoria e eu precisava trabalhar. Ainda não recebia os honorários desses trabalhos que fazia também os bazares de livro, então eu precisava da internet para trabalhar. E aí, como é que eu fazia? Eu não queria ficar pedindo para as pessoas para ficar indo para a casa delas para trabalhar. Então eu ficava pensando que todo dia eu ia trabalhar num local diferente para trabalhar minha criatividade. Então eu ia trabalhar ou na Livraria Cultura ou nos shoppings, onde tivesse Wi-Fi. Onde tivesse Wi-Fi gratuito, eu ia trabalhar. Botava meu notebookzinho debaixo do braço, morrendo de medo, né, para não ser assaltada, porque eu sou dessas, e ia para o lugar lá trabalhar. Eu não pagava estacionamento, porque eu priorizo muito estacionamento hoje, sempre priorizei. Mas na época eu não podia pagar, porque saía muito caro. Imagine, se eu fosse pagar 10, 15 reais de estacionamento todo dia, não tinha como pagar. E aí eu deixava meu carro na rua, morrendo de medo, ia caminhando pro shopping ou para a Livraria Cultura com o notebook embaixo do braço, rezando para não ser assaltada. E eu ficava pensando, para não sofrer, como é que eu mudava o meu estado mental. Eu dizia para mim mesma que aquilo era muito bom que estava acontecendo, porque eu estava caminhando, eu estava pegando sol, eu estava aproveitando para ver o movimento das pessoas. Então eu ressignificava aquela necessidade que eu tinha de economizar, ressignificava para algo importante, para algo bom. E ainda fazia exercício da caminhada.
eu estava perdendo o medo e assim eu enfrentava. Então, um dos pensamentos era esse. Aí tinha outro também, que eu economizava. Eu sempre fui muito chata com comida. E eu digo que eu não sou chata, eu sou exigente, né? A pessoa, ai, Patrícia, tu é muito chata. Eu não sou chata, eu sou exigente. Então, aprenda, viu? Quando alguém lhe chamar de chata, você diz, eu não sou chata, eu sou exigente. Então, eu sempre fui meio assim, complicada com comida. Eu gosto, às vezes eu prefiro uma comida simples, mas uma comida gostosa e bem feita. Não é toda comida que eu gosto. E aí, os lugares que a comida era mais barata, eu não gostava da comida. Ou o lugar era muito quente, ou enfim, eu não queria ir para aquele lugar. E para eu comer uma comida fora de casa melhor, era muito caro. E eu passava o dia fora. E aí, como é que eu ia economizar desse jeito, sem poder pagar aquela comida que eu queria comer? Aí eu descobri que o shake da Herbalife era R$10. Eu digo, eu vou almoçar shake da Herbalife. Gente, mas eu não gostava, eu era super contra o shake da Herbalife. Mas eu comecei a fazer um trabalho na minha mente de ressignificar aquela história do shake da Herbalife e comecei a acreditar que era muito bom. E eu precisava emagrecer. Eu vou emagrecer, eu vou tomar um shake da Herbalife. E assim eu fiz. E comecei com uma amiga minha lá no shopping. E a gente começou a tomar. E comecei a tomar por isso, porque era barato. E aí, não é que eu comecei a emagrecer mesmo? Comecei a emagrecer, comecei a gostar, fazer amizade. E aquilo eu fui mudando também. E é assim que eu consigo fazer quando eu quero economizar. Eu começo a mudar o meu estado mental em relação àquela coisa. Eu penso o lado positivo da coisa e ressignifico aquela mensagem e eu envio para o meu cérebro e eu começo a ter prazer. Teve uma época que eu trabalhei no centro, eu não gosto do centro, eu acho perigoso, eu acho confuso, eu não gosto aqui do centro lá de Fortaleza. E eu tenho muito medo também de andar no centro. E eu trabalhei 1 ano no centro, numa empresa no centro. E eu tinha muito medo, porque eu deixava meu carro longe, ia caminhando, à noite eu voltava para pegar o carro. Mas eu também mudei o pensamento. Eu ficava dizendo que era muito bom, que o centro tinha coisa barata, tinha coisa diferente. E assim eu sempre fiz. Eu li um livro quando eu era criança, chama-se Poliana. E a Poliana, ela jogava o jogo do contente. Tudo que acontecia na vida dela, a Poliana ficava alegre. Tudo podia ser a pior coisa. E ela ficava contente. E ela dizia, mas isso é muito bom, por isso, por isso, por isso. Eu acho que eu aprendi com a Poliana. Minha terapeuta é que sempre diz isso, que eu tenho um poder de resiliência muito forte. E é assim que eu consigo economizar. Tudo que eu faço dessa forma. E é isso que eu quero lhe dizer. Quando você precisar economizar, você procure fazer esse exercício de pensamento. Trabalhe a sua mente para você pensar o lado bom daquilo. Então, quando você for precisar de um determinado dinheiro, reduzir as suas despesas ou eliminar, que eu vou já falar do método RES, você pensa no sonho que você vai realizar, na meta que você vai atingir. E aí você mentaliza. Você pensa em você realizando aquilo. Você fecha os olhos. Existe um exercício que a gente faz lá no curso. Eu vou começar agora com as minhas alunas, o coach financeiro, que a gente faz uma das sessões, tem esse exercício. Fecha os olhos e você vai fazendo um ensaio mental. E nesse ensaio mental, você mentaliza determinadas cenas. Inclusive, sons, gosto, cheiro, temperatura, a voz das pessoas, e você consegue visualizar as cenas. E se você fizer isso com as coisas que você quer atingir, com as metas que você quer atingir, com as coisas que você quer comprar, com o investimento que você quer ter, com os lugares que você quer conhecer, você começa a trabalhar o seu cérebro para ir realizando isso. E quando você estiver guardando o dinheiro, deixando de fazer coisas para guardar o dinheiro, para economizar, você lembra dessas situações, você lembra desses momentos, pensa nessas cenas
E isso vai lhe dando um certo prazer, uma certa alegria. Não vai lhe causar dor e nem sofrimento. Então, essa é a forma correta de você trabalhar a economia sem sofrimento. Existe também uma outra técnica, umas palavrinhas mágicas, que eu sempre falei aqui no Instagram, eu sempre enfatizei muito. De uns tempos para cá eu nunca mais citei essas perguntinhas, mas elas ajudam muito aquelas pessoas que compram compulsivamente, que têm problemas em gastos, compram muito no cartão, que às vezes compram e se arrependem. São 3 palavrinhas que ajudam você a economizar. É uma outra técnica. São 3 palavrinhas que eu chamo de palavras mágicas. E que palavras são essas? Então você faz essa perguntinha. Eu quero realmente comprar essa bolsa? Ou eu quero realmente comprar esse relógio? Eu quero realmente comprar esse vinho, esse café? Seja lá o que for. Eu quero. Aí você se responde. A segunda pergunta é: eu preciso? Eu estou precisando de verdade? Ou é simplesmente algo que eu quero porque eu quero? Porque eu estou com vontade? Eu preciso disso? Eu preciso de uma blusa roxa, de bola vermelha? Eu estou precisando disso? Aí você responde para você mesmo. E a terceira pergunta é: eu posso comprar sem que isso interfira de forma negativa no meu orçamento? Vai interferir? Ou eu posso pagar isso de forma tranquila, sem mexer no meu orçamento? 3 perguntas. Eu quero comprar, eu posso comprar sem que isso interfira no meu orçamento, e eu preciso realmente desse item. Eu inverti a ordem, né? Então vamos lá. Eu quero comprar de verdade, eu preciso disso de verdade, e eu posso comprar sem que isso interfira no meu orçamento, atrapalhe o meu orçamento. Se essas 3 perguntas você responder sim, aí você compra. Mas se pelo menos uma delas for não, aí você já acende o sinal de alerta. O tempo que você leva para fazer essas perguntas e responder, você já se ajudou a diminuir o impulso para comprar. Então também já é uma outra técnica de diminuir o impulso. Isso já ajuda também a você economizar. Gente, essas perguntas são mágicas. Eu uso ela hoje na minha vida e é muito bom. Façam o teste. Eu tenho muitos depoimentos interessantes sobre essas perguntas de pessoas que conseguiram economizar só usando essas 3 perguntas. É mágica e é valiosa. Mágica valiosa. Tem uma outra forma de você economizar sem sofrer, que é usando o método RES. Sempre associado ao seu estado mental. Pensando no seu estado mental. Lembra daquilo que eu falei? Mentaliza você realizando seu sonho, mentaliza você pensando como é que vai ser. Se você puder fazer essa mentalização e pedir para alguém filmar ou deixar seu celular filmando, fecha os olhos e você depois se assistir, olhar a sua expressão, você vai ver como a sua expressão vai ser de alegria, como vai ser uma expressão de felicidade. Você pensando, você realizando seus sonhos. Então, o método RES, que eu estou sempre falando dele, é você reduzir os seus gastos, sempre pensando no seu sonho, no seu objetivo, é você eliminar os seus gastos e você substituir. Por exemplo, eu gosto muito de falar de lazer, porque lazer é algo imprescindível na sua vida. Eu estou aqui nesse ambiente, é um ambiente super gostoso, eu vim com o Gleidson, a gente veio dar uma desopilada, passear, mas mesmo assim eu estou aqui, trabalhando, trocando essa ideia com vocês, porque esse é um trabalho que eu amo fazer. Eu não vejo nem como um trabalho, mas é um trabalho. Eu estou aqui compartilhando o meu conteúdo de finanças, ajudando vocês a descomplicar a vida financeira de vocês, e é o meu trabalho. Mas é um trabalho que eu amo fazer. E mesmo nos meus momentos de lazer, eu estou aqui. E isso não me causa nenhum sofrimento, pelo contrário, me causa prazer. Mas eu estando aqui fazendo isso,
isso tem um custo. Eu preciso pagar para estar aqui, eu preciso pagar a pousada, eu preciso pagar a alimentação, e aí eu quero comer melhor, eu quero tomar um vinho. Tudo isso exige que a gente faça um planejamento, exige que a gente economize. A gente não pode, eu não sou herdeira, né? Eu não sou, se aqui tem alguma herdeira, você também não precisa economizar. Mas nós não somos herdeiras, nós somos trabalhadores, trabalhadoras, pessoas que precisam economizar, trabalhar, fazer a nossa riqueza. Então, tudo isso a gente vai reduzindo os nossos gastos para que a gente possa ter o nosso lazer. E tem momentos que a gente não pode ter esse lazer, a gente não pode viajar. E aí, quando a gente não pode viajar, o que a gente faz? A gente usa a criatividade. A gente faz um lazer gratuito em casa. Quem tem filhos pequenos, usa a criatividade, joga com os filhos, faz aqueles joguinhos de tabuleiro. Ou vai à praia, que é um lazer gratuito, um lazer mais barato, né? Vai à praia ali no domingo, quem tem praia perto. Faz caminhada ao ar livre nos parques, faz trilhas. Então, é importante a gente ter essas ideias, essa criatividade para ir trabalhando o lazer, porque o lazer é fundamental para que a gente tenha saúde mental e conseguir seguindo em frente na nossa vida, nos nossos desafios para realizar nossos sonhos. E aí a gente vai economizando, vai descomplicando as nossas finanças, fazendo nossa reserva de emergência e crescendo, melhorando, até que a gente possa ir atingindo outros patamares financeiros para chegar até o lazer que a gente quer. Quando a gente elimina gastos, também a gente trabalha dessa forma. A gente elimina gastos supérfluos, a gente tira tarifa de cartão, a gente tira assinaturas de coisas que a gente não usa. Muitas vezes assina Netflix e não assiste, a gente tem a assinatura do Spotify e não usa, poderia tê-lo gratuito, e tantas outras assinaturas. A gente elimina, investe esse dinheiro, tem um retorno e consegue também realizar outros sonhos. Sempre com planejamento, sempre descomplicando as finanças, fazendo a nossa organização financeira, que eu falei aí em outras lives, e no passo a passo a gente vai chegando lá. E foi assim que eu fiz, economizando, mudando meu estado mental, usando as palavrinhas mágicas, usando o método RES, e no passo a passo, ao longo de muitos anos, eu vou realizando os meus sonhos. Mas o que eu quero lhe dizer é que nem sempre a gente precisa passar muitos anos. Eu junto tudo isso, todo esse meu conhecimento, todo esse meu aprendizado, e trago aqui para você. Ele de uma forma resumida, para que você não precise passar por tudo que eu passei. Você já vai pegar esse aprendizado de forma compactada, já tudo para você só seguir os passos.